Olá, cancerianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Câncer. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Câncer? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Vamos lá. Existe uma vitória aqui para vocês. Olha que lindo isso. Que lindo, gente. Tem uma energia muito gostosa aqui de vitória, de sucesso. Uma energia linda também que conecta vocês no ano de 2025. Uma energia do número 9 aqui para vocês. Inclusive, essa carta é um dos arcanos maiores que está regendo o nosso ano de 2025. E aproveitando essa energia de vitória, essa energia de conquista, eu quero aproveitar nesta data tão especial, quero aproveitar e desejar para vocês uma feliz e abençoada Páscoa. Vocês sabem que as leituras aqui do canal são leituras atemporais, mas a data em que o vídeo está sendo lançado é uma data de comemoração, é uma data na qual a gente se renova, a gente se permite nascer para uma nova vida, para uma nova consciência, para uma nova frequência, um salto de consciência, de expansão, para que todos nós possamos nos alinhar na frequência crística, nessa frequência que eu trabalho aqui com vocês no canal, na frequência das infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Então, nessa energia tão linda que eu faço a vossa leitura, que eu sempre faço, mas que hoje fica, se intensifica, fica mais forte, eu desejo do fundo do meu coração uma feliz, verdadeira e autêntica de paz, Páscoa, de paz, e de renovação para você e para todos os seus. E assim é, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Vocês abrem aqui com uma energia, como eu falei para vocês, esse aqui é um dos arcanos maiores que está regendo o nosso ano de 2025, uma frequência que conecta vocês na energia do número 9, que vem falando nessa frequência de pontos culminantes, de certas coisas das nossas vidas que nesse ano nós vamos ver que vão chegar num ápice. É aquele momento assim, imagina que você está enchendo um copo, então vai indo, até chega um determinado momento que a coisa transborda. Então assim, é sobre estes momentos nas nossas vidas. E quando nós estamos nessas situações, independentemente do que quer que seja, que vem uma energia material para vocês, de vida material, pode ser que seja trabalho, pode ser que seja sobre relacionamentos. Existem também certas finalizações, ou seja, para que a gente possa alçar, até falando sobre essa energia da Páscoa, para que a gente possa alçar este nascimento, certas coisas precisam finalizar, certas coisas precisam ficar para trás. E aí vem essa energia aqui do número 9 e do número 10, que vai tratar
dessas finalizações e ao mesmo tempo de um novo começo, porque o 10 é o fim, mas também se transforma no 1, sendo o início. Então aqui, meus queridos, vocês abrem com uma frequência muito positiva de algo que vocês estavam ali trabalhando, estavam se dedicando, estavam se empenhando, colocando toda a sua energia, esperando que isso te trouxesse, né, coisas muito boas, esperando esse florescimento. E aqui me mostra essa conquista, me mostra esse investimento, que é uma dúvida que às vezes a gente sempre traz, né? Se aquilo que a gente está fazendo, realmente aquilo vai florescer, aquilo vai brotar, aquilo vai germinar. E aqui traz uma energia para vocês exatamente dessa prosperidade, dessa fertilidade, que inclusive a Páscoa também vem trazendo sobre essa abundância interna, sobre essa fertilidade interior, que se manifesta consequentemente nas nossas vidas. Afinal, a prosperidade, ela começa na mente. Então aqui falando sobre essa energia mental também para vocês, me mostrando que vem forte, inclusive, na vossa leitura, me mostrando que esse feito, esse determinado feito que você veio fazendo, que você veio investindo, exemplo, um trabalho que você veio se dedicando dentro da sua carreira, dentro do ambiente de trabalho que você está, então investindo a sua energia, investindo o seu tempo, né? Aqui me mostra esse retorno favorável e me mostra também a colheita. Esse ano fala sobre essa energia de colheita, fala sobre coisas que a gente veio não só nesse começo de ano ou há um mês atrás, ou pode ser que seja sobre um curto espaço de tempo, ou pode ser que seja sobre vários anos das nossas vidas, que a gente vem se empenhando, vem semeando, e agora a gente vê essa árvore já rendendo frutos, já trazendo, né, algo para nós, algo tangível, algo palpável. De repente, sobre relacionamentos também para vocês, então um relacionamento que você vem investindo a sua energia, ou para alguns de vocês também aqueles momentos em que a gente trabalha com si próprio, né? São resoluções internas que a gente escolhe investir, que a gente escolhe se renovar, que a gente escolhe ampliar aquilo. Quando a gente fala de expansão de consciência, por exemplo, nós estamos falando sobre isso, né? Sobre investir numa determinada forma de pensar, numa determinada forma de pensar e, consequentemente, ser, porque os frutos dos nossos pensamentos vão resultar nas nossas ações. Aquilo que a gente pensa, consequentemente, vai se transformar, né, num mecanismo de ação tangível, palpável, material, né? E aqui vem para vocês, então, essa frequência de que algo que vocês estavam investindo leva vocês para novos horizontes, mas me mostrando que, é claro, quando a gente está, né, na jornada das nossas vidas, sempre existem aquelas questões desafiadoras. E quando eu falei para vocês que vem essa frequência de vitória, é muito sobre isso, dessa vitória sobre as batalhas da vida, sobre aquelas situações desafiadoras, me mostrando que não é fácil chegar onde vocês estão neste ponto, que é sobre essa energia de ponto culminante, né, de chegar onde você quer. Não é fácil chegar nisso. Muitas vezes sentindo o cansaço, muitas vezes sentindo a fadiga. Aqui, gente, vem para vocês uma energia muito forte associada ao campo mental. Tem uma presença forte do elemento ar para vocês na vossa leitura. Então, mostrando às vezes a fadiga, o cansaço mental. Exemplo, eu já vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Então, vamos supor que você está ali no seu trabalho, tá? E você pode levar esse exemplo para qualquer área. Então, vamos supor que você está ali no seu trabalho e você está pensando numa forma de solucionar algo, seja qual for, para criar algo novo, para achar um caminho que seja melhor, que seja mais rentável, que seja possível de se realizar, né? E aí a cabeça fica que nem máquina de lavar roupas, que eu brinco com vocês, a gente fica pensando. Então aqui mostra também sobre a estafa mental, sobre o cansaço do muito se pensar, do muito raciocinar. E por incrível que pareça, gente, pensar gasta energia. Então também tem, consequentemente, o gasto físico que vai acontecer em decorrência do tanto que se pensou, do tanto que se investiu de energia para processar alguma coisa. Então, por exemplo, pensando numa forma de melhorar um certo tipo de relacionamento, né? Pensando numa forma de encontrar uma solução que seja viável dentro dos seus negócios.
Seja para você que é autônomo, autônoma, seja para você que trabalha dentro de uma empresa. Tá? Então aqui mostra essa vitória para vocês e esse deslocamento positivo que essa colheita está levando vocês. Porque aqui tem uma energia muito gostosa de renovação, o que super se conecta com a frequência dessa data tão especial. O renascimento, nascer novamente. Mas esse nascer novamente não quer dizer necessariamente que a gente vai voltar para o mesmo lugar de onde nós estávamos, para o mesmo lugar, o lugar anterior. Nós vamos nascer para um novo momento, para uma nova fase, uma nova e melhor fase, levando conosco as bagagens, a energia que a gente depositou em certas questões, levando o aprendizado, levando a sabedoria de aprender até, inclusive nas dificuldades, porque até tem uma frase de um oráculo que eu vou utilizar com vocês, que é da Helen Keller, que ela fala sobre isso, é um oráculo das flores que eu vou tirar depois no final da leitura para vocês, uma mensagem das flores, que são as mensageiras do divino. E também vou ensinar práticas para vocês de como vocês podem trabalhar com até inclusive a energia das flores, que é aquela parte prática da nossa leitura, onde você pega a energia e traz a energia para a matéria, pega a energia da mensagem e transforma ela em algo material, trabalhando, potencializando essas frequências. Então ela fala sobre o aprendizado, o burilamento, o desenvolvimento, o fortalecimento do caráter, da nossa moral, né? Então assim, na grande maioria das vezes essa lapidação ela vai acontecer em momentos de dificuldade, em momentos de desafio, né, em situações adversas nas nossas vidas. Então essa bagagem me mostra que vocês levam tudo isso, mas existe a possibilidade de um deslocamento. Pode ser que seja uma viagem para relaxar? Pode. De repente, até agora, nesse feriado, pode ser que você tenha feito, né, e ainda vai coincidir com o feriado de segunda. Então, assim, pode ser que seja mesmo uma viagem que você faz, não é uma distância muito longa, mas é aquela viagem que você faz para relaxar. E aí vem conectando vocês na energia, exatamente a frequência do ano, que vai falar sobre aquela energia de self-care, de autocuidado, na qual a gente se volta um pouquinho para dentro. Não quer dizer que a gente vai se isolar dentro de uma bolha e vai ficar isolado do mundo, não é isso. Mas são aqueles momentos em que a gente precisa para ter esse descanso, sabe? Para ponderar, para descansar também a mente. E acessar, é assim, sabe quando a gente se alimenta e tem o período da digestão? E dentro daquele período da digestão, a gente sente que o corpo, ele entra numa... ele entra num processo um pouco mais moroso, um pouco mais lento. Por quê? Porque a energia foi toda voltada para o processamento, para a absorção dos nutrientes e tudo mais. Então, assim, o corpo está processando tudo aquilo, está fazendo a digestão, está digerindo. Aqui são vocês. Vocês estão digerindo toda essa fase, todo esse processo, tudo que aconteceu, todos os entraves que você teve que lidar. E você está processando tudo isso. Então, para alguns de vocês, essa viagem, ela vem muito nesse sentido de vocês estarem descansando a mente, permitindo, através dessa digestão, entre aspas, você poder acessar tudo o que ficou de sabedoria para você, para que então você possa começar novos caminhos, novas jornadas, e possa absorver tudo isso. Então, pode ser que seja uma viagem de lazer, pode ser que seja também sobre uma consequência dessa colheita, vocês estarem, né, dessa semeadura positiva se transformando numa colheita, podendo abrir frentes para vocês também desse deslocamento. Então, pode ser que você, por exemplo, venha a levar o seu conhecimento para um outro lugar, por exemplo, uma filial. Pode ser que você venha até trabalhar numa outra situação, num outro lugar, permitindo aqui possibilidades de viagens curtas, aqui são pequenas distâncias, ou às vezes para um outro bairro, ou até, gente, se for sobre resoluções pessoais, pode ser também que seja sobre mudança de casa, de repente para um outro bairro, para um outro lugar que você gostaria.
um lugar aqui, gente, que vai conectar vocês com a paz, porque me mostra que realmente foi muito intenso, foram momentos muito intensos, de muita dedicação, de muito se pensar. E também envolvido aqui com a energia desse planejamento, dessa visão que a gente tem que ter muitas vezes nas nossas vidas de trabalho, de se saber trabalhar com a inteligência para poder modelar e estruturar mais ou menos ali o plano de ação das nossas vidas. Senão a gente pega um barco, é bem como essa foto, essa imagem, essa pintura, a gente tem aqui um quadro, né, uma imagem de um barco. E assim, se eu não tenho uma rota, é claro que pode ser que venha uma tempestade, pode ser que a gente desvie um pouco, vai um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, aconteça alguma coisa, sei lá, perde o remo, dá ruim alguma coisa, mas a gente sabe onde se quer chegar. Está definido, está traçado isso, você sabe que você está aqui e onde você quer ir, né? Então até vem sobre a questão daquilo que eu falei da estafa mental, né? Então me mostrando que esse planejamento desse curso, essa definição desse curso, vocês tanto pensaram nisso, tanto se conectaram com essa energia que vocês chegam lá. Então agora é esse momento de você sintonizar com o seu íntimo, voltar-se para dentro e processar tudo isso num sentido de se preencher dessa sabedoria, recolhendo todos esses aprendizados. Gente, essa leitura tem tudo a ver com a data de hoje, né? Que muito além de ovos de Páscoa, que é uma coisa mais comercial, né? E é simbólico, tem a ver, tem o seu valor, é claro, mas tem a ver principalmente com esse nascer novamente. Que, como já dizia Jiddu Krishnamurti, nós não precisamos finalizar nessa vida, né? Não precisamos encerrar essa vida para começar uma nova vida numa outra fase, como eu falo para vocês, que parece um videogame, né? Muda de fase. Não. Podemos fazer isso agora, e é exatamente isso que vocês estão fazendo. Então existe aqui uma harmonização interna, depois eu vou trabalhar com vocês também nos chakras, na energia dos chakras que estão sendo ativados aqui. Então nós temos uma harmonização energética acontecendo aqui, principalmente no campo mental, e temos também essa energia da sua sabedoria interior, daquela frequência em que a gente passa a ser como um farol, que a gente passa a iluminar o nosso caminho e a iluminar as nossas vidas e a vida de aqueles que estão conosco, que passam pelas nossas vidas. Aqui me vem também aquele fortalecimento de que quando a gente começa a trabalhar em determinadas questões dentro de nós e a gente passa a criar esse hábito, aqui vem muito forte isso para vocês. Então você passa a acreditar que aquilo é realmente fato, é realmente verdade, ou seja, criar uma tela mental de onde você está e onde você quer chegar. E às vezes fica uma coisa meio absurda, né? Porque fica muito longe, fica muito distante. Então comece a trabalhar, porque aqui vem sobre uma pessoa visionária para vocês. São vocês aqui nesse arquétipo de uma pessoa que vislumbra, que cria no seu plano das ideias, cria isso de uma forma muito possível e vai trabalhando passo a passo dentro da sua inteligência, dentro das suas escolhas, porque as escolhas elas vão partir, elas vão tecer a história das nossas vidas. Então cada escolha que a gente vai fazendo, por isso que o tarô ele não é algo decretado, não é aquilo pá, pum, foi, né? Não, a gente vai modelando isso. É por isso que eu sempre trabalho com vocês dentro dessa energia do autoestudo. Porque o tarô está muito além, anos-luz, de ser preditivo. Senão vira bola de cristal, né? E não tarô, não é o caso, né? Então aqui vem também sobre essa pessoa que imaginou o cenário da sua vida, mas trabalhou para isso. Se dedicou para isso, fazendo escolhas que permitem um crescimento, que permitem sair de situações que muitas vezes não estavam legal, ou de saber lidar com situações às vezes desafiadoras, que são aqueles obstáculos que a vida às vezes coloca para nós, né? Como por exemplo, para você que de repente, vamos supor, para alguns de vocês tem esse cenário, um relacionamento, vamos supor um relacionamento que não deu certo, né?
Isso não vai travar você na sua vida. Você vai levantar e vai seguir. E vai seguir para um relacionamento melhor, e vai seguir para uma vida melhor. Entende? Mediante os seus planos, mediante aquilo que você definir para você. Um trabalho que você foi demitida, que você foi demitido. Isso não quer dizer que você vai deixar de acreditar no seu potencial, de trabalhar dentro dos seus valores, dentro da sua essência, e se permitir navegar por outros mares, né? Seguir por novos horizontes, trilhar novas trilhas, novos rumos, novos caminhos. Tá bom, meus queridos? Então, vem sobre essa energia, tanto no sentido da inteligência, quanto no sentido também de se criar aquilo que você deseja. E mediante esse planejamento, você ir ajustando as suas ações, bem como as suas escolhas, para fluir neste direcionamento. E a partir do momento em que você vê que isso é real, você passa a fazer isso de forma constante, e isso passa a ser a sua verdade. E você só vai iluminando, você só vai manifestando, só vai realizando. Tá bom, meus queridos? E é isso que essa carta traz aqui. Tá? Então, neste dia tão especial, também vem essa orientação no sentido desse aquietamento, desse olhar para dentro, de você processar os momentos da sua vida, de você avaliar, né? E ajustar o que precisa ser ajustado para que você siga na direção dos caminhos que enobrecem, que você permite ver, né? Que você sente que tem um crescimento, que você flui na direção, que você sente que você está caminhando na direção dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? Daquilo que você deseja atingir, das suas metas. Aqui nós estamos falando também sobre, se for o caso, buscar estudos, buscar conhecimento, buscar coisas que vão enobrecer a sua essência, que vão fazer com que a sua luz brilhe cada vez mais. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura linda para vocês, que leitura lindíssima. Eu vou aproveitar, eu vou deixar esse deck aqui. Esse deck eu vou tirar confirmações para vocês, tá? E eu quero fazer com vocês este mantra de poder, trabalhando dentro dessa energia, dessa leitura tão linda para vocês. Eu tô muito emocionada com essa leitura, com o dia de hoje, que para mim é um dia realmente muito especial, porque nós falamos desta expansão dessa consciência, e é muito na frequência desse arquétipo aqui, né? É muito na frequência desse arquétipo. Então eu vou fazer com vocês esse mantra de poder. Este mantra serve, meus queridos, para que vocês possam ativar e se ligar com a energia desta leitura. Tá bom, meus queridos? Então o mantra que vem para vocês é o seguinte: eu vivo a realidade que desejo. Eu vivo a realidade que desejo. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Eu vivo a realidade que eu desejo. Olha que lindo isso, né? A realidade, a real idade, o real momento que eu desejo, que eu tenho dentro de mim, como força, como ideia, que eu nutro isso, que eu acredito, porque quando a gente deseja, a gente acredita naquilo. Então a gente coloca crédito, a gente coloca o nosso melhor. E por isso você vive essa realidade, por isso você transmuta cenários, e por isso você nasce, você desperta para uma nova vida. E isso não é só agora, é sempre que você sentir a necessidade. Tá bom, meus queridos? Isso mostra o quanto vocês são vitoriosos. E sempre hão de ser. Sempre. Tá? Vencendo qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de intempérie, vocês chegam lá. Trabalhando com a resiliência, trabalhando com o discernimento, com a sua inteligência, que vem, que traz esse significado etimológico da possibilidade que nós temos de todos os caminhos, de todos os meandros que nós podemos seguir. A gente possa escolher com discernimento, com verdade,
com honestidade, que a gente possa seguir nesse burilamento da alma, nesse fortalecimento do nosso caráter, que nós possamos seguir na direção daquilo que nos ilumina, na direção daquilo que nos aproxima do Espírito do Divino, do hausto corpuscular de Deus, daquilo que é eterno, imortal, infinito. Tá bom, meus queridos? E que está presente em tudo, em todas as coisas e no interior de cada um de nós. E assim é. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal O Equinócio Tarô, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia linda que vocês emanam na minha direção, toda essa frequência de bênçãos. Estejam certos que eu me sinto abraçada, eu recebo toda essa energia aqui no meu coração com muito carinho, com muita honra, e é por isso que eu retribuo toda essa frequência abençoada, estendida a cada um de vocês e aos seus também. Sejam imensamente, eternamente abençoados com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aqui agora e por todo sempre. E assim é. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Câncer? Olha isso, gente, misericórdia. Precisam saber. Foi difícil ou não foi? Né? Falei sobre vencer os desafios, olha isso. Coração todo cravejadinho de espadas. O que mais eles precisam saber? Essas cartas são as confirmações. E este mantra, aqui com essa carta, me vem falando exatamente sobre esta cura. Vamos lá. Mais duas. O que mais eles precisam saber? Deixa eu pegar esse daqui também para já entrar na energia. A mensagem dos... Ah, não, não é esse que eu vou usar agora, é esse aqui. Esse aqui é a mensagem dos anjos que eu vou tirar para vocês. Nós vamos falar sobre chakras. Essa mensagem que vem aqui para vocês, essa confirmação, me mostra também sobre essa cura no pensar. Por quê? Pensamentos que, às vezes, né, vamos supor, você está lá fazendo o seu trabalho, ou você está lá se empenhando em algo dentro da sua família, ou alguma coisa desse tipo, e aí a pessoa faz alguma coisa, ou fala alguma coisa que fere, que machuca, que faz você chorar, que faz você sofrer, que faz você sentir, sabe aquelas situações em que a gente... E é muito importante falar sobre isso num ano que fala sobre esse autocuidado, que não é egoísmo, que eu sempre falo isso para vocês, né? Mas a gente sentir as nossas emoções. Então, onde aquela emoção tá pegando em você? A emoção, ela é uma energia em movimento. Então, quando a gente sente, às vezes, sabe, que aquela palavra, que aquela atitude, às vezes até um olhar, nem precisa ser uma palavra, mas até um olhar, parece que deixa o nosso coração tão pequenininho, tão apertado, parece que até sumiu, desapareceu do peito, ou parece que caiu, né? Parece que o coração cai lá embaixo, cai no chão. Então, é importante também você perceber, detecte onde que tá doendo, sabe? Onde que aquele acontecimento pegou em você, sabe? E a partir do momento em que a gente traz a atenção, Jiddu Krishnamurti também falava sobre isso, eu vou deixar um livro dele aqui embaixo para vocês como sugestão de leitura, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele falava isso, quando a gente percebe, quando a gente acolhe aquela situação que gerou um sofrimento, aquilo se desperta e se transforma numa linda flor. E aqui são vocês abrindo a leitura com este florescimento, com essa árvore frondosa, trazendo essa energia da colheita, daquilo que você perseverou, acreditou, aquilo e curou também, né? Se manifestou numa linda árvore frondosa, trazendo alegria, trazendo contentamento,
trazendo sucesso, aquele senso de vitória, aquele senso de sucesso que eu falo para vocês que para cada um de nós, dependendo do momento das nossas vidas, pode estar representando algo. E muitas vezes quando nós estamos numa situação de um sofrimento assim, de uma dor, né, de alguém que às vezes faz, por exemplo, o término daquele trabalho, que foi um desligamento que não foi legal, foi feito de uma forma ríspida, foi feita de uma forma áspera, de uma forma cruel, às vezes, ou aquele término daquele relacionamento, sabe? Aquilo machuca. Então, quando a gente às vezes lembra, e aí vem a cura aqui para vocês, quando a gente lembra daquilo, aquilo se torna um mini flashback de horror. E a gente volta a viver aquilo tudo como se tudo aquilo estivesse acontecendo exatamente neste agora. Então perceba essa energia do vislumbre, essa energia da tela mental. Se a gente está construindo um novo cenário, mas a gente ainda está em sintonia com o sofrimento, a gente não consegue, porque a energia do sofrimento, ela quebra essa onda de criação. Lembra sempre que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Então, se a gente está criando uma realidade, assim como tudo aqui foi criado, partindo da mente de Deus, partiu de uma energia e depois foi manifesta, igualmente é sobre a nossa manifestação da realidade. Se nós estamos criando esse pulso e aí vem aquela energia densa negativa, aquilo quebra aquele pulso de onda que possivelmente iria se manifestar na realidade que a gente deseja. Entende? Corta exatamente sobre a energia dessas espadas, né? Corta essa frequência, tá bom, meus queridos? Então aqui me mostra também essa cura, a importância dessa cura e também aqui a cura que se transforma em sabedoria e não gera mais o sofrimento e não gera mais a dor, gera o enriquecimento interior. Aí rimou, gente, começou. Ai, meu Deus, se não tiver uma rima na minha leitura, gente, não sou eu. Mudou, né? Ou eu fui abduzida, né? Então, assim, sempre tem que ter uma rima na leitura. Isso não é, olha, gente, que coisa. Isso não é pensado, isso flui. Eu tô aqui falando pra vocês com meu coração aberto, como eu sempre faço, e só vem, sabe assim? Só vai no fluxo da luz aqui pra vocês. Então é isso, a gente não sente mais, tá? A gente não sente mais, tá? Então aqui essa carta ela vem como uma super confirmação para vocês. Olha o que veio aqui. E muito interessante, né? Deixa eu ver o que mais veio. Ai, que lindo! Essa carta tem super a ver com a vossa leitura. Amei as confirmações que vieram. Então assim, veja que nós temos, ai, olha só que interessante, alinhado aqui, bem fazendo esse eixo de comunicação com o divino, todas as cartas do elemento ar. E aqui, novamente, duas confirmações. Trazendo uma energia de saber lidar com situações conflituosas, né? Então é sobre a sublimação em cima desses de cenários que às vezes são desafiadores para nós, né? E aqui vem uma confirmação também nesse sentido do autocuidado, da harmonia que nós temos que ter com a nossa mente, a estafa mental. Então essa carta ela vem realmente confirmando para mim aquilo que eu falei sobre a viagem, um passeio, pode ser sobre um passeio também, que seja salutar, no sentido de promover um descanso, de promover uma base estável para que você possa tranquilizar os seus pensamentos, a energia mental, e que a partir dessa base, dessa estrutura, você possa seguir caminhando na direção dos seus sonhos, na direção das suas metas, na direção dos seus objetivos, iluminando a si próprio através de toda a sabedoria que vocês conquistaram aqui, dessa vitória, dessa conquista, dessa batalha aqui para vocês, né? Então estamos falando sobre ser vitoriosos mediante um cenário desafiador, mediante passar por inúmeros percalços, tá? Vocês sendo vitoriosos e seguindo em frente na direção de mais e na direção do melhor. Você até pode colocar este mantra também, você também pode trabalhar com a energia destes mantras que eu passo para vocês e trabalhar com todo esse conjunto de mantras, tá? Não só com o primeiro, mas com todos os outros que muitas vezes vão fluindo durante a leitura. Eu sigo na direção do melhor, porque o divino está sempre nos conduzindo, tá bom, meus queridos? O divino sempre nos conduz na direção do melhor, sempre na direção do melhor e para o melhor.
Porque estamos fluindo na direção do divino. Essa é a grande meta, né? Esse é o grande propósito. É o propósito, não é final, porque não termina aqui nessa vida, né? Sempre continua. Então é o propósito de toda a nossa existência, fluirmos na direção de onde viemos, na direção de onde partimos. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem também sobre práticas que você possa descansar, que você possa repousar, que você possa acalmar os seus pensamentos. Então podemos estar falando de práticas também contemplativas, um relaxamento que você pode fazer, a própria leitura aqui do canal, se for o caso, tá? E estiver te trazendo essa paz. Muitos de vocês escrevem como as leituras trazem paz para vocês, como essas palavras chegam nos vossos corações de uma forma como um abraço de luz. Então, se for a leitura também pode ser para vocês. Se for às vezes tirar um cochilo, descansar um pouquinho, tá? Para que você possa acalmar os seus pensamentos, porque aqui vem aquilo que eu falei, a cabeça pensando demais. Agora é a hora de você permitir se descansar, tranquilizar, acalmar. Tá bom, meus queridos? Para que assim, através dessa base, dessa estrutura, você possa alicerçar. Porque a paz é o solo fértil de onde tudo prospera e floresce nas nossas vidas. Eu fiz essa frase, né? Eu coloquei um post lá na minha outra mídia com essa frase, né? Que foi uma frase que foi canalizada numa leitura. E é verdade, sem essa paz, a gente não consegue alicerçar absolutamente nada. Tá bom, meus queridos? E essa carta aqui também traz essa frequência muito gostosa da energia que vocês abriram a vossa leitura. De toda a resiliência, de toda a diligência, de toda a organização que nós temos que ter quando nós estamos ali tecendo o caminho das nossas vidas. Para alguns de vocês, aqui me vem como é sobre algo realmente muito grandioso. Pode ser que, sabe aqueles momentos em que começa uma coisa e aí vem a outra, sabe assim? Então, de repente, você tá lá enfrentando uma situação dentro do seu ambiente de trabalho e aí começa a questão de relacionamento junto, ou é alguém da família, e aí começa a pipocar por tudo quanto é lado. Então, assim, mostra aqui pra mim essa energia dessa pessoa, desse arquétipo dessa pessoa, que simplesmente fala, peraí, calma, uma coisa de cada vez. Eu não vou ficar dando conta de tudo ao mesmo tempo. Eu vou pegar uma parte e vou resolver, depois eu vou para outra e assim sucessivamente, entende? Então aqui mostra sobre essa harmonia, a energia também do número 6 que vem no centro da vossa leitura, a harmonia que é necessária nós termos dentro de nós, nutrindo essa paz para que a gente possa acolher e ir passo a passo, step by step. Então assim, resolve uma coisa, depois lida com a outra, dentro do seu tempo, dentro do seu momento, dentro do que é permitido que você se dê conta. Porque tem isso também, né? A gente só temos dois braços, né? Então assim, só dá pra gente abraçar até um determinado ponto, chega uma hora que não dá. E me mostrando também a organização de vocês, a calma, a paciência para, sabe? Não só resolver as situações, mas também entendendo o crescimento de todas as coisas. Sem pressa de querer que a mudança venha rápido, de querer que aquilo finalize rápido, de querer que aquilo, ou de querer essa vitória rápida, né? Esse sucesso rápido mediante tudo que está acontecendo. Não, é um movimento calmo, paciência, sabe? Sabendo que tudo na vida, tudo, se a gente olhar para essa árvore aqui, você não planta a semente, ela já, pluft, no dia seguinte já está dando frutos, né? Não, a gente planta e ela vai crescer, ela vai ter o ciclo dela, assim como o nosso ciclo de vida, assim como o ciclo de todos os bichinhos, de todas as espécies, de tudo aqui no nosso planeta. Tem um ciclo, tem um tempo de maturação, de crescimento, de desenvolvimento. Então essa pessoa, esse arquétipo que é a energia de vocês, que abre a vossa leitura, vem como essa confirmação dessa paz para resolver as questões, sabendo que é partindo dessa paz que você consegue ter a organização, a ação bem dirigida
para fazer tudo da melhor forma possível, dentro do que é possível você fazer e obtendo o sucesso que você almeja. Tá bom, meus queridos? E também aqui muito voltado, é importante falar sobre isso, muito voltado sobre os seus valores. Muito fortemente conectado com esse enobrecimento do seu caráter, da sua verdade, daquilo que é caro, daquilo que é precioso, daquilo que é importante para você, daquilo que é valioso para você. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura belíssima, lindíssima. Vamos. O que mais os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber? Quais são os recados? Quais são as orientações? Nós vamos agora, meus queridos, para uma parte prática da nossa leitura, que é aquele momento em que eu entro na leitura oracular para vocês, que também faz parte, tá? Vamos lá. Energia para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Ai, gente, vocês não têm noção do que veio aqui. Meu Deus do céu. Começou. Ai, que lindo. Ah, que lindo. Maravilhoso. E aí, nessa parte, eu vou tirar as confirmações que vêm com os oráculos. Esse aqui, ele vai trazer mensagens dos anjos para vocês. E vou passar para vocês as ativações a nível de chakras, tá? Eu vou deixar para ler, eu vou começar com essa, maravilhosa essa carta. Eu vou ter que ajustar tudo aqui, gente, aquele momento em que eu faço uma baguncinha na mesa, vocês sabem. Mas é aquele caos necessário, é assim, é como os momentos das nossas vidas, né? É aquele caos necessário que a gente precisa passar, dá aquela bagunçadinha, mas fica tudo certo no final, dá tudo certo, tudo sempre dá certo. Esse é um outro mantra também que você pode fazer. Tudo sempre dá certo na minha vida. Tá bom, meus queridos? Gente, deixa eu dar um recado para vocês. Cadê esse aqui? Deixa eu dar um recado para vocês também bacana, que muitos de vocês perguntam, Anne, quais são os decks que você usa, quais são os nomes, tudo certinho. Eu sempre deixo agora para vocês aqui na descrição do vídeo. Tem os links para você estar clicando, para você acessar, ou no lugar que eu adquiri, é onde você também pode estar adquirindo. E no meu site tem a coleção toda, tem todo o meu material que eu utilizo, tem lá, com exceção de alguns decks que eu comprei de forma direta, né, às vezes internacional, então assim, esses não vou colocar, mas de forma majoritária, então tá quase tudo lá, tá? Então tem o meu site, você pode acessar lá e também tem livros lá, que são livros que eu recomendo para vocês estarem podendo ler dentro do seu tempo, interesse também, né? Eu deixo para vocês também, são livros que eu gosto bastante, e que sempre acrescenta alguma informação, né? Sempre acrescenta algo nas nossas vidas. E como a ideia é que a gente possa estar sempre expandindo, então, né, eu deixo lá para vocês. Então, vou deixar aqui, o meu site tem na descrição e aparece aqui também no rodapé da leitura para vocês. Ou é www.oequinociotarot.com.br. O T é mudo no final. Tá bom, meus queridos? Esse site vai estar sempre sendo atualizado. Então, sempre que você puder, dá uma olhadinha lá. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Olha que interessante essa carta, como eu falo para vocês, que tudo e absolutamente tudo, gente, é bênção, é beleza e é perfeição. São decks diferentes, já trabalhei com 2 decks aqui com vocês e as orientações continuam, né? Exatamente no mesmo sentido, se alinhavando de forma perfeita. O senso interior. Hoje eu aquieto o barulho da minha mente. Olha isso, gente. Misericórdia, eu falando sobre aquietar os pensamentos. Muito antes desse tarô, eu já tinha falado. E aí veio aqui. Lindo, né? Eu me torno consciente da voz do meu coração. Eu ouço atentamente a minha voz interior. E aí, muitas vezes, quando eu falo isso, às vezes pode surgir aquela dúvida, aquele questionamento. Ah, mas o pensamento não é positivo? Claro que é. Com certeza é, né? A questão é quando os nossos pensamentos ficam bagunçados ou
ou E também, né, nos conectam a questões destrutivas, a aspectos destrutivos. Aí não é legal, mas o pensamento é fantástico. Nós temos grandes feitos realizados por pessoas incríveis, né? Vocês sabem que eu venho de uma linha de tecnologia, então estudei muito pensadores, matemáticos, físicos e sei o quanto o pensamento deles, bem discernido, bem organizado, né? Pensamento positivo, trabalhando também com a verdade, trabalhando com honestidade, né? O quanto isso trouxe para nós inúmeros presentes, dádivas, né? E que enobrecem a nossa vida, facilitam a nossa vida. Então, o pensamento é positivo? Sim. A questão é alinhar, saber controlar, porque nós pensamos, mas não somos pensados. Nós não podemos deixar que os nossos pensamentos pensem por nós. Entende a diferença? É você no comando. E quem comanda? A sua divina presença eu sou. É a sua divina presença eu sou que vai trabalhar com as estruturas, com os pulsos eletromagnéticos que vão se comunicar com os seus neurônios e, portanto, vão estabelecer os comandos. Essa é a ordem e não o contrário. Entende? E aí tem um livro também aqui embaixo falando sobre a divina presença eu sou para vocês, tá? Então, quando essa carta fala sobre tudo isso para reforçar isso daqui, eu ouço atentamente a minha voz interior. Que voz interior é essa? É a voz da sua divina presença eu sou. E aí você alinha isso aos seus pensamentos, que vão criar escolhas e que, portanto, vão fazer com que você navegue na direção dos caminhos, dos mares que você deseja navegar. Eu confio em mim e desenvolvo a confiança na minha intuição. É perfeito. A minha verdade interior é uma verdade divina, com toda certeza. Nós não estamos falando do coração passional. Nós estamos falando do coração portal, que é exatamente, gente, é exatamente o que vem aqui. Chakra cardíaco, portal de comunicação com o divino. E eis que vem a cura exatamente aqui. Dos pensamentos que fazem o nosso coração ficar pequenino, que fecha a nossa porta para o infinito, como essa carta vem falando aqui. Tá? E aí, dessa forma, a gente se conecta com a nossa divina presença eu sou. E aí, portanto, conseguimos estabelecer essa conexão com a verdade, que é pura, que é legítima, que é genuína de cada um de nós, tá? Então a minha verdade, quando ela fala aqui, né, quando ele fala aqui, a minha verdade interior é a verdade divina. Claro, é a ligação direta com Deus. Eu permito que a sua influência me guie todos os dias. Lindíssima essa carta. E mais uma confirmação. Vou aproveitar que veio essa questão da porta de comunicação, né? E vou aproveitar e já vou falar sobre essa carta aqui. Uma porta para o divino. Olha que lindo isso, né? E aqui a mão no coração. E aqui essa lanterna também quase na direção do coração. Aqui esse coração para vocês. Tá tudo perfeito. Aqui braços abertos também, tá? No centro do meu coração existe uma porta que me leva para o infinito. Hoje, olha que lindo, gente, a gente falar sobre isso neste dia tão especial. Hoje eu visito o centro do meu coração e abro esta porta. Perfeito. Conforme eu adentro, eu experiencio um senso profundo de serenidade e entendo que eu sou eterno, eterna, que eu sou indestrutível. Olha isso, gente, meu Deus. Entender isso é a base da libertação de todo medo. Quando a gente entende que a gente é eterno, que somos eternos, porque somos filhos e filhas de um Deus que é eterno e que age sempre no superlativo. Entendemos que tudo está nos conduzindo sempre na direção do infinito, sempre na direção de mais e do melhor.
entendemos que nada pode nos destruir e, portanto, todos os medos, todas as incertezas, todas as dúvidas, toda a descrença, o descrédito, tudo isso some, desaparece, porque resplandece a conexão com Deus, resplandece a conexão com a nossa essência. E percebemos, entendemos que nada pode nos destruir, nada. Daqui, deste ponto, eu vejo além. Ai, gente, olha isso, é muita perfeição. Eu vejo além. Olha, essa pessoa, eu falei, o visionário. São vocês, tá? Daqui, eu vejo para além dos desafios e para níveis, os desafios da vida, né? E para níveis elevados da minha existência. É isso. E aqui, falando sobre essa elevação, nesse deslocamento também, que pode estar sendo refletido sobre essas novas conexões, sobre esses novos lugares, um nível elevado, um momento elevado da sua vida, uma realidade nova, tá bom, meus queridos? Eu sei agora, olha isso que lindo, que a minha luz interior é infinita. Vamos afirmar isso, que é muito, muito, muito forte, é muito, muito bonito, e nesse dia de nascermos para uma nova vida, vamos nos conectar com essa frequência. Eu sei que a minha luz interior é infinita. Eu sei que a minha luz interior é infinita. E assim é. Nossa, que linda essa leitura de vocês. Eu vou falar, essa leitura, gente, ela é um presente, tá sendo um presente para mim, porque eu sempre aprendo com as vossas leituras. E é um presente para todos que de repente venham a assistir este vídeo, que também sejam, claro, do vosso signo, mas também que não sejam, né? Eu falo isso às vezes para vocês, porque às vezes podem surgir essas dúvidas. Anne, mas será que eu assisto? Será que eu posso assistir? Será que é para mim? A leitura é para todos, gente. A leitura é para os seres humanos, né? E seres de luz também, que se afinizem com a mensagem, né? A mensagem vai muito além dessa questão do signo e também pode se conectar de repente com alguém que você conheça e pode ser que você esteja sendo essa porta. Então às vezes você fala assim, nossa Anne, mas é incrível, serve para uma pessoa que eu conheço, sabe, para um familiar, para uma pessoa que eu amo, para alguém que eu conheço. E aí você vai fazer essa ponte, você vai fazer esse link, tá? Levando esse vídeo para essa outra pessoa. Tá? Essa carta, olha que linda, essa carta fala sobre a apreciação, como é difícil a gente fazer o que está escrito aqui nessa carta, principalmente quando a gente ainda está no início. Quer ver só? Olha só o que fala aqui. Eu sou grato pela abundância na minha vida. Então é muito difícil a gente fazer isso, e aí o que eu falei sobre a construção do hábito aqui, quando a gente se habitua a perceber que a gente pode realmente criar a nossa realidade, a gente pode começar com coisas pequenas e depois ir para projetos maiores, e a partir do momento em que a gente aprende essa maestria, essa habilidade, a gente vai colocando isso em projetos, né, de uma amplitude maior. Então é difícil a gente agradecer enquanto a gente ainda não tem. A gente fica só com foco, só com atenção naquilo que a gente não tem e esquece de tudo que a gente tem aqui nesse agora. E isso é uma virada de chave para a gente ver todos os nossos projetos crescerem, para a gente sair das situações que não estão legais e darmos, né, esse salto, expandirmos a nossa vida em todas as áreas, em todos os âmbitos. Então eu sou grato pela abundância que existe na minha vida. Eu direciono os meus pensamentos, olha, perfeito, novamente, essa energia mental, eu direciono os meus pensamentos para tudo que é maravilhoso no meu mundo. Os meus problemas e as minhas preocupações se iluminam. Olha o que eu falei sobre a questão do pensar. E como é importante a gente organizar os nossos pensamentos para que a gente possa ter uma vida de desenvolvimento, uma vida de progresso em todas as áreas. Por isso é que eu sempre falo, a frase célebre aqui do canal, sem o autoestudo não há o autodesenvolvimento. Anne, você mudou a frase, mudei.
Mudei, tirei o autoconhecimento, porque o autoconhecimento tá gasta essa palavra, eu não quero mais usar essa palavra. Então eu aboli no meu vocabulário isso. Eu vou usar autoestudo. E tem muita gente usando essa palavra de autoconhecimento e eu não aprecio a forma como está sendo usada, então eu não quero mais falar dessa palavra. Eu risquei. Tchuf! Eu só vou falar de autoestudo agora. Mas já vão estar falando de autoestudo também, mas tudo bem. Sem o autoestudo não há o autodesenvolvimento. Esse autoestudo tem a ver com o quê? Tem a ver com a forma como a gente pensa. Tem a ver com a forma como a gente se avalia. Como a gente sabe de si. Como já dizia Aristóteles, saber-se é o início de toda a sabedoria. Se você não se sabe, se você não se conhece, né? Se você não se estuda, não tem sabedoria nenhuma, né? Não tem desenvolvimento algum na vida, tá? Então, os meus problemas e as minhas preocupações se iluminam. Como? A partir do momento em que a gente direciona o olhar para tudo de bom. Eu vejo sempre o lado bom. É um outro mantra que eu faço com vocês. Com o coração cheio, olha isso. Olha a cura. Fantástico, né? Exatamente a cura. Eu aprecio tudo o que eu tenho. E aqui também, né? Olha, essa iluminação. Então não tem mais aquele sofrer com aquela situação que deixa o seu coração pequenininho, né? O que tem agora é esse olhar positivo para o que se tem neste agora e o que a gente pode ir fazendo nesse agora, pouco a pouco, ir semeando, ir acreditando, ir fazendo sempre o seu melhor, de forma com muita compaixão, com muito carinho. E esse ano fala sobre essa colheita, né? Como eu falei para vocês. Inclusive, falando sobre esse ano, eu vou deixar a playlist para vocês aqui, a playlist do vosso signo, Câncer 2025, tá? Dentro dessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para vocês do signo de Câncer e tem a leitura anual, Câncer 2025. Dá uma olhadinha lá nessa leitura também, principalmente por conta de ter vindo aqui um dos arcanos maiores. Com certeza as duas leituras vão se conectar. Tá? Aproveita que amanhã também é feriado, maratona, tá bom, meus queridos? Hoje eu aceito tudo o que é, como é, e eu escolho estar satisfeita, escolho estar satisfeito. É sobre não criar essa ansiedade, exatamente a calmaria desse arquétipo aqui. Percebam como tudo está conectado? Não é que a gente vai simplesmente deitar e dormir eternamente, não é isso. Mas é sobre dar conta do que se é possível dar, agradecer o que tem, como tá, agradecer por cada vitória conquistada, por cada transmutação, por cada aprendizado e agradecer também pelos desafios, por que não? Agradecer pelos desafios, porque eles nos capacitam. Meu avô, um grande sacerdote da minha linhagem, ele dizia assim, eu sempre falo isso para vocês desde o início do canal, ele ensinou a gente assim, nós não viemos aqui a passeio, nós estamos aqui para trabalhar. Nós viemos aqui a trabalho. É uma pessoa extremamente evoluída, uma sabedoria imensa. Então, gente, é sobre isso, né? E aí, quando a gente entende, é aquilo que eu falei, os medos se dissipam e a gente só vai se engrandecendo com as maravilhas que a gente vê nesse aqui, nesse agora. Então, eu aceito tudo como é, e escolho estar satisfeito, porque é dentro desse volume, digamos assim, de gratidão que as coisas acontecem. Não é dentro da escassez, é dentro dessa energia de já, antes de semear, já ver a árvore frondosa. Entende a energia da pessoa visionária aqui? De já projetar, já imaginar como que a gente gostaria? Imagina uma pessoa que cria um equipamento, né? E ela idealiza aquilo no seu plano das ideias, muito antes do equipamento estar pronto. É isso, tá? É exatamente sobre isso, são vocês. Eu expresso o meu amor e a minha gratidão ao universo por todo o bem-estar que é meu, que me pertence. Gente, aí falando sobre isso, tem o nosso mantra, né? O nosso mantra anual que eu vou fazer com vocês agora, porque tem a ver com essa gratidão, tem a ver com esse agradecimento. E aí, esse mantra é um mantra, quem já tá aqui no canal já vem acompanhando, quem acompanha a minha outra mídia também já viu este
posts que eu falo, que eu convido vocês a entrar nessa nossa corrente de luz. Então vou fazer com vocês agora, se você já sabe, já faz daí, eu vou fazer daqui, vamos juntos aproveitar a energia deste ano, vamos juntos unir os nossos corações. Então o mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E eu decreto, está feito e assim é. Então vamos juntos, meus queridos, ser estes pontos de luz a iluminar o nosso planeta, elevando a nossa vibração, entrando nessa energia de gratidão, celebrando a dádiva das nossas vidas e celebrando também todas as nossas conquistas, todas as conquistas de ontem, de hoje e do amanhã. Tá bom, meus queridos? Convido você a fazer parte dessa nossa corrente, desse movimento grandioso de luz, de iluminação do nosso planeta, e partindo de cada um de nós, e convido você também a convidar as pessoas que você ama, aqueles que você tem pertinho de você, convide. Quanto mais, melhor. Então vamos lá, meus queridos, eu vou tirar essas cartas aqui para vocês, mensagens dos anjos, e nós vamos falar sobre os chakras da vossa leitura. Anjos, seres de luz, irmãos das estrelas, aqueles que guardam você e que nunca dormem. Quais são as mensagens nesse dia especial, nessa data especial para os queridos regidos sob o signo de Câncer? Quais são as confirmações? O que mais eles precisam saber nessa data de nascimento, de viver a realidade que se deseja? Olha que lindo esses girassóis aqui para vocês. E a vossa mensagem final eu vou tirar com este deck que traz as mensagens das flores para vocês. Antes de eu tirar essas cartas aqui, de eu ler essas mensagens para vocês, eu fico encantada com essas cartas, gente, é a coisa mais linda. Com todas, na verdade, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pela minha coleção. Então vamos lá. Momento aqui de... Ai, meu Deus do céu, vamos. Eu vou fazer com vocês os chakras, tá? Quais são as ativações aqui, quais são os chakras que estão sendo ativados. Vamos começar com esse maravilhoso aqui, chakra cardíaco, tá? Então prestem atenção nessas cores, porque são essas cores que vocês vão trabalhar, caso queira, é claro, tá? Então aqui nós temos uma energia belíssima de chakra cardíaco. Vamos trabalhar com o verde Anahata Chakra, verde esmeralda, e vamos colocar rosa. Tem muitos tons de rosa aqui na vossa leitura. Então verde esmeralda e rosa. Vou colocar também para vocês uma energia de Muladhara Chakra, chakra raiz vermelho, tá? E vamos colocar também uma energia de chakra da coroa, Sahasrara Chakra, tá? O chakra que vai trabalhar dentro dos tons desde o lilás até o violeta, roxo, violeta. Então nós temos o vermelho, o verde, o rosa e os tons de lilás, roxo e violeta. E aí como que você pode trabalhar com essas cores? Nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você no seu ambiente, seja de trabalho, seja do seu lar. E você também pode trabalhar, gente, com os cristais, lembrando que os cristais devem estar em contato com a sua pele, tá? Pode ser assim, sob a forma como as minhas pulseiras, que é muito legal. Você pode trabalhar também com pingentes, enfim. Mas tem que estar em contato com a sua pele, tá bom, meus queridos? E também você pode utilizar essa energia dessas cores em flores. Eu vou tirar também outras flores para vocês aqui, mas trabalhando com flor vermelha, com flor rosa, com flor lilás, violeta, tá? Você também pode trabalhar com essas flores e também pode utilizar essas cores na sua alimentação. Então, alimentos na cor do vermelho, alimentos também as folhas, todas as folhas, tá? Alimentos que você pode utilizar também dentro do roxo, como por exemplo a berinjela, você pode utilizar as berries, framboesa, amora, tá bom, meus queridos? E é uma forma de você se ligar na energia dessa leitura e potencializar tudo isso, tá? Então é aquela parte em que você pega a energia e manifesta a energia.
A gente sai daquela parte informativa da leitura e você põe literalmente as mãos na massa, entende? Aí você ativa tudo isso, potencializa, amplifica ainda mais a energia dessa leitura. E vamos ver aqui então o que veio para vocês com as mensagens dos anjos. Ai, gente, olha que linda essa mensagem, é perfeito. Quando a vida fica difícil, se levante, se arrume, se olhe no espelho e diga: hoje não, eu posso lidar com isso, né? Aqui é uma gíria, né, da língua inglesa, mas é muito sobre isso. Aqui não, hoje não, eu posso muito bem, eu dou conta. Aí seria o nosso eu dou conta, tá? Então é isso, gente. Aqui é uma parte super prática para vocês estarem trabalhando. Então quando a vida fica tensa, né, que faz parte, e a gente às vezes está lidando com alguma determinada situação, alguma questão e fica tenso, você vai lá, se arruma, toma o seu banho, põe o seu perfume, põe a sua roupinha, fica bem bonita, fica bem bonito. Para você, que você, né, vai se arrumar para você. Põe uma roupa que você goste, se olha no espelho e fala: hoje não. Negatividade? Aqui não. Eu transmuto em luz, amor e esperança já. Uma energia de transmutação, tá? Eu dou conta, eu posso dar conta disso. Eu sei que eu sou capaz. Tá bom, meus queridos? Perfeita essa mensagem para vocês. E de novo, né, gente? Tudo muito perfeito. Essa carta diz assim: deixe ir e deixe que Deus cuide, tá? Ele tem um plano para você, tá? Ele tem um plano que está acontecendo, que está se desdobrando para você. E é verdade, né? É sobre o curso das nossas vidas e às vezes sobre coisas que às vezes a gente que não deram certo ou que fugiu um pouquinho do planejamento. Pensa que é um ajuste de rota do divino. Por quê? Embora a gente tenha a nossa forma de pensar, embora a gente tenha os nossos desejos e tudo mais, às vezes não é o ideal. Porque Deus tem uma consciência que vai muito além da nossa filosofia. Então é porque não era para ser para o seu caminho, não era o melhor. Se nós estamos indo sempre na direção do melhor, pensa que se você não foi para aquilo que você gostaria, é porque não era para estar na sua vida. Era para ser tirado da sua vida. Era para ser livramento. Ah, e o resultado disso, gente, é sobre todas essas curas aqui também, né? Então, é perfeita essa carta. Então, deixa ir, né? Purifica, abre o seu coração, tá perfeito, tá? Então, deixa ir. Quando a gente deixa ir, o novo vem. É aquele mantra que eu faço com vocês. Eu deixo ir para o novo vir. Então, é perfeito, tá? Deixe ir e deixe que Deus cuide. Entrega nas mãos de Deus, né? Entrega, descansa, repouse o seu coração nos braços do divino, né? É um mantra que eu fiz, que eu até coloquei um post aqui na nossa comunidade. Eu coloquei assim: eu estou protegida, eu estou em segurança, eu estou nos braços da criação, né? Então é sobre estar nos braços da criação, tá? Essa carta aqui, gente, ela vem falando dessa energia de self-care. Viva a vida inteiramente. Tome conta do seu traje terráqueo espacial e da sua vida espiritual, do seu eu espiritual. Irradie boa saúde, bem-estar, tá? Então, assim, é bem a frequência aqui do canal. Nem tanto de um jeito, nem tanto do outro, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O caminho do meio. Então, observe se você está se cuidando, se não é assim, só a energia daquele, por exemplo, daquele determinado objetivo, daquela determinada meta, de onde você deseja chegar. E aí você acaba deixando, né? Como eu falei, essa viagem aqui, esse passeio para vocês pode ser sobre esse momento de descontração. E nesse período de feriado, né, com toda certeza, você se permitir esse descanso, se permitir recalibrar as suas energias. Tá bom, meus queridos? Então é sobre viver a vida de uma forma inteira, de uma forma plena. Tome conta do seu traje terráqueo espacial e também do seu eu espiritual. Esses momentos de contemplação é muito sobre isso, tá? São nesses momentos em que a gente também permite esse descanso, o repouso do corpo que está ali
tá ali no trabalho, tá ali na dedicação, tá ali em movimento, todo dia, todo dia, todo dia. Então é um momento também de tranquilizar, de acalmar, de descansar, de repousar, tá? Então vamos lá, uma massagem das flores para a gente finalizar essa leitura tão linda para os queridos regidos sob o signo de Câncer. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas, de viver essa vida abençoada? Vamos lá, vou tirar 3 cartas para vocês. Ai, gente, a gente vai terminar, misericórdia, hein? A gente vai terminar com uma cereja, a cereja do bolo aqui. Tô chocada com essa mensagem. Meu Deus, vamos! Elegância e paciência. Gente, esse arquétipo aqui é o arquétipo de uma pessoa extremamente elegante. Essa elegância tem a ver com a forma como se veste? Sim. E aí veio roupa aqui também. Tem a ver com a forma como se veste? Sim, tem a ver com a forma como se veste. Mas não é só. E eu diria que é 30%. Porque a elegância aqui é sobre a elegância moral. É sobre a elegância de saber navegar por mares, às vezes, turbulentos, sem, sabe, sem surtar, entende? Mantendo a harmonia, mantendo o equilíbrio, mantendo a paz interior, mas isso é muito difícil. Por isso que eu falo, essa leitura de vocês, ela é um verdadeiro manual, é um guia prático, né, de sobrevivência, literalmente, sabe? Porque aponta sobre questões desafiadoras das nossas vidas. E como que a gente lida com isso? E como que a gente aguenta o tranco? Entende? O que a gente pode fazer? As minhas leituras sempre são assim para vocês, né? Sempre são leituras voltadas em te capacitar, em te ajudar. E não jogar um monte de informação em cima de vocês. Ah, se vira com isso, faz aí o que você acha que você tem que fazer da sua vida. Nunca foi pensando em fazer assim. Nunca. Sempre foi pensando em trazer o cerne de cada potência de cada lâmina e o que você pode fazer com este core, com este núcleo. O que você pode fazer com isso? Te capacitando, te colocando no centro da sua vida, como criador, criadora da sua história, do seu propósito, da sua missão, do seu valor perante o universo. Não só nessa vida, mas em todo o universo, entende? Então, elegância e paciência. Então, é sobre elegância moral, é sobre elegância espiritual, isso sim é 100%. Então, estamos falando de vocês estarem muito elegantes nesse momento, lidando com situações extremamente desafiadoras, mas sem perder a classe. Sem se deixar, sabe, surtar em meio a tudo que está acontecendo. Como eu falei, para alguns de vocês tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Várias situações desafiadoras, de testes, de provas acontecendo. Sim, por tudo quanto é lado. Entende? Então, paciência, acalma. Porque também é sabido que se a gente entrar nessa confusão, não vai adiantar nada. A gente só vai dissipar mais energia ainda. E só vamos nos distanciar mais ainda de onde a gente quer chegar. Então essa carta ela traz uma frase de Lao Tzu e diz assim: a natureza ela não acelera nada, ela não apressa com nada. Gente, é muito perfeito, eu falei sobre isso. Meu Deus, que lindo, gratidão, Senhor. Olha isso. E ainda tudo assim é conquistado, tudo é completado. São vocês. Perfeita essa mensagem, guardem isso nos vossos corações. Nada na natureza é acelerado e ainda assim tudo é finalizado, tudo é completado. Falei sobre os ciclos da nossa Mãe Terra, a natureza sempre nos ensina, sempre está nos ensinando. Tá bom, meus queridos? Vamos aprender com elas. A unanimidade e harmonia. Olha isso, uma frase de Marcos Aurélio. E diz assim: aquele que vive em harmonia consigo próprio, vive em harmonia com o universo. É exatamente isso. A energia do arcano maior que está regendo o nosso ano em par com um outro arcano também. Então, a harmonia consigo próprio, que permite com que se ilumine
e ilumine tudo, absolutamente tudo o que está ao seu redor. Tá bom, meus queridos? Unanimidade e harmonia. E essa carta aqui para a gente fechar assim com uma cereja do bolo, inclusive aqui, olha, veio a flor de cor roxa, né? Aqui vem a rosa vermelha, que vocês podem estar utilizando essa rosa vermelha em vasos com água no seu ambiente. Você pode colocar na sua mesa de centro, tá? Ou na sua mesa de cozinha, ou até na sua mesa de trabalho. Deixa lá uma rosinha vermelha, tá? Se for o caso. E lembra de trocar diariamente, se for o caso, troque até 2 vezes, uma no começo do dia, uma no final do dia ou no meio do dia, tá? Lava bem o recipiente, coloca uma água limpa, a plantinha vai render super, vai durar muito, muito, muito. E também você pode fazer o mantra junto com a flor. Você pode colocar as mãos assim no recipiente no qual ela estiver, no vasinho, e aí você faz o mantra. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, tá bom, meus queridos? Eu sei que a minha luz interior é infinita, tá? E aí você pode fazer também, junto com a flor, vai ser muito legal. E aqui o vermelho que eu trabalhei com vocês. Então a rosa vermelha é mais uma prática para vocês estarem trabalhando. Vocês podem trabalhar com essa energia até a próxima leitura de vocês, se for o caso, tá? Ou se você quiser trabalhar aí por um período maior, pode trabalhar, tá? Até que você veja as transformações acontecendo na sua vida, né? Como, por exemplo, a paz, a calma, tá? Os pensamentos tranquilos, voltados para onde você quer ir, tá? E a gente vai terminar com essa cereja do bolo aqui para vocês, segredos ocultos, aquela frase que eu sempre falo para vocês quando vem para falar nas leituras, que é uma frase atribuída a Buda, que diz que 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Gente, misericórdia! Então aqui me dizendo também que existem revelações, existem coisas aqui que também foram expostas, que vieram à tona aqui para vocês, tá? E aí é por isso também que machuca, que fere, né? Porque com certeza aqui são mentiras, né? E que foram reveladas. Pode ser que seja sobre questões, como eu falei, dentro do trabalho ou algum tipo de relacionamento. É por isso que machuca, mas isso não impede você de forma alguma de seguir, de levantar, se arrumar, colocar seu perfuminho e seguir em frente. Tá bom, meus queridos? Lembra sempre que tudo está eternamente te guiando na direção de mais e na direção do melhor. Tá bom, meus queridos? Câncer, que leitura majestosa. Eu tô super emocionada, me emocionei em diversos momentos da leitura. Eu espero que essa mensagem possa chegar no seu coração curado com um sopro de luz, trazendo amor e esperança, meus queridos. Sinto o meu carinho, sinto as minhas vibrações positivas e a minha torcida sempre pela vossa alegria, pela vossa felicidade, pela vossa realização. Tá bom, meus queridos? Câncer, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar o nosso site www.oequinociotarot.com.br. Eu também vejo você lá no nosso site. E Câncer, nunca, nunca, nunca se esqueça: celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Saiba, meus queridos, que esta é sim uma nova realidade para vocês e saiba que a sua luz interior é infinita, meus queridos. Desejo a cada um de vocês uma feliz e abençoada Páscoa de nascimento, meus queridos. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Câncer. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Câncer, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Câncer. Até breve. Tchau, tchau!